falar de uma figura bastante importante, muito, não é nem para falar que é muito importante, dá até para dizer o seguinte: ele inventou a brincadeira da sociologia. Né? Vamos falar do francês, do Émile Durkheim. Você sabe que, talvez se você não soubesse, vai saber agora, a sociologia ela é basicamente, por favor, é uma ciência que é uma ciência jovem, se for comparada com a filosofia, mas é uma ciência que já vai para os seus 150, 160 anos, tá? E ela foi meio que inventada pelo Émile Durkheim, quando ele escreveu as regras do método sociológico, lá atrás na França, no século XIX. Você tem um pilar, então, do Durkheim, o segundo pilar é o Karl Marx, o barbudão vermelho, e o terceiro é um outro alemão, o Max Weber. Então, nesse encontro, a gente vai falar do Émile Durkheim. Não dá muito para falar de sociologia antes do Durkheim. Alguns compêndios, algumas coleções vão falar de um outro francês, do Auguste, né? Auguste Comte, o cara do positivismo. Inclusive, se você lembrar, tem a bandeira do Brasil, né? Tá aqui, tem, né? Losango, né? Ordem e progresso. É um lema positivista. Quem inventou o positivismo foi o Comte. Eu particularmente concordo com aqueles que dizem que o Comte não foi o inventor, não foi o precursor da sociologia. Ele deu a ideia que o Durkheim acabou desenvolvendo. Então, se alguns estudiosos, algumas coleções falam que o Comte também pertence, ele não está totalmente alheio, mas ele faltou desenvolver, né, todo o processo que o Durkheim acabou fazendo. Então vamos lá, vamos falar do Émile Durkheim, da formação dele até de filosofia. Não existia a ciência sociologia. Ele escreve um livro chamado As Regras do Método Sociológico. Neste livro, ele inventa o que seria a sociologia. A sociologia não vai existir antes, até porque não se falava em sociologia, mas parece que já se percebia que alguns estudos eles diferiam da filosofia. Eles não pertenciam mais àquele campo. E aí, o que fez o Durkheim? Ele propõe o surgimento, né? Ele propõe uma nova ciência. A frase que está ali no topo, ó, a sociologia é a ciência da sociedade, ou às vezes aparece assim, ó, a sociologia como ciência da sociedade, ela é bastante boa, desde que você lembre de uma coisa. O que é ciência? O que é ciência? Isso aqui é uma pergunta que você vai ter que fazer um retorno lá atrás para o Voltaire, vai ter que pensar como é que difere o pensamento do senso comum do pensamento científico. A ciência não é bicuda, não é chutada. Não adianta, não venha fazer bicuda na ciência. A ciência tem que ter o quê? Você tem que ter uma coisa, repetir o método científico, ele é muito específico. É a coisa da experimentação, você tem que ter uma metodologia, você tem que ser sistemático, você tem que seguir regras para que você possa fazer o quê? A verificação. No método científico, quando você pensa em ciência, sei lá, química é muito boa para isso. Toda vez que você mistura o composto A com B, dá C. Tá? E aí, se você faz assim, mas eu misturei uma temperatura ambiente diferente, já mudou. Então você tem que estipular as regras muito claramente. O que o Durkheim fez foi exatamente isso. Ele pensou em pegar essa visão científica, esse enfoque da ciência e jogar para estudar a sociedade. Eu imagino, aqui fica por minha conta, né? Eu imagino a cara de surpresa quando ele propôs isso. Porque acho que muita gente vai falar assim, mas isso não existe, né? Como é que é? Ciência é uma coisa é você misturar com nitrato, com nitrito, sei lá, meu conhecimento de química é muito baixo, peço desculpas aos colegas que estão assistindo, mas outra coisa é você falar assim, como é que você vai fazer isso na sociedade? E é exatamente aí que entra o Durkheim. Né? E também tem outra coisa, gente, por favor. A produção do Durkheim foi enorme, ele produziu muito. Eu estou fazendo aqui para vocês um resumo do que tem aparecido nas provas de vestibular. Ou seja, você está até fazendo uma coisa que o Durkheim pediria para fazer. Você tem um foco, você não pode estudar tudo sobre tudo. Você tem que dar um foco para o teu estudo. E é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou falando do Durkheim voltado para o vestibular. Se você for verificar a obra do Durkheim, você vai verificar que ele falou muito mais e discorreu sobre muito mais do que esses pontos. Então, eu acho que a ideia da sociologia como ciência da sociedade é mais ou menos essa mesmo. É aplicar o método científico a estudar a sociedade. Mas o que é estudar da sociedade? Qualquer coisa serve? Não. Ele cria um conceito que é bastante comum. Se você encontrar em prova, alguém te perguntar, o Émile Durkheim fala fato social. Ele cria o termo fato social, não é que ele foi cunhado, né? Devia até existir, mas o fato social é o que o Durkheim fala que a sociologia vai ter que estudar. E o que é um fato social? Fato social, a princípio, é qualquer coisa que nasce na sociedade,
né, algum fenômeno social, nasce na sociedade, mas tem influência, acaba tendo um efeito no indivíduo. E aí você pensa o seguinte, qualquer fato social? Não, é difícil dizer em relevância, mas o que é relevante? Você pode pegar, por exemplo, manifestações. A manifestação é um fato social, mas tem um efeito no indivíduo. Você tem, por exemplo, aspectos culturais que têm efeito no indivíduo. Qualquer coisa que nasce na sociedade e vai para o indivíduo e tem esse efeito, se bem que é uma relação meio de retroalimentação, né? Mais tarde você pensa que como é que foi para a sociedade? Através dos indivíduos, mas do conjunto. Até por isso está falando em sociedade, em sociologia, né? Senão você começa a entrar no campo da psicologia, que já é outro estudo. Aí você fala com o Freud, fala com Jung, o pessoal que criou a psicologia. Mas vamos voltar aqui para a sociologia. Então, ó, fato social é isso. Nasceu na sociedade, tem influência no indivíduo, tem relevância, vale o estudo. Mas peraí, qualquer estudo? Não pode. Lembra, se eu quero aplicar regra, ciência para a sociologia, então, se eu quero chamar a sociologia de ciência, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que estudá-la de forma, ó, fato social, vou ter que ter uma abordagem sistemática, eu tenho que falar assim, ó, toda vez vai ter que ser assim, e metodológica. Ou seja, se você quiser aí, inclusive já caiu em vestibular isso, tá? O que difere a sociologia do senso comum? O senso comum, vamos fazer aqui vamos falar sobre aumento da maioridade penal. As pessoas falam um monte de coisa, cada um age por motivação, como diria o Weber, né? O outro pai fundador aí. As pessoas agem por certas motivações. Algumas motivações são dessa, daquela, mas as pessoas falam sem nenhuma grande abordagem, nenhum método muito claro. Agora, a sociologia não pode. Você fala assim, olha, eu vou usar o método tal, eu vou agir desta forma. Então, não é bicuda. A sociologia é ciência. Você não fica falando assim, eu vou para o laboratório de química e vou misturar esse popzinho branco aqui com esse líquido azulzinho para ver o que acontece. Não é assim. Você não pode fazer isso. Também não pode fazer isso na sociologia, né? Então, a diferença básica entre o senso comum e a sociologia é essa coisa de você escolhe um fato social, tem que ter relevância, você delimita, fala assim, vou estudar manifestação, qualquer uma? Não, por favor, escolha manifestações na cidade de São Paulo, nos anos 2013, voltadas para não sei o que, você tem que delimitar, que senão fica muito amplo, você não consegue estudar. E aí você faz uma abordagem sistemática e metodológica, baseada em empirismo, claro, uma experiência. Existe, você pode fazer pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, tá? Foi a partir do pensamento do Émile Durkheim que essa nova maneira de enxergar a sociedade surgiu. Vamos estudar a sociedade a partir da ciência. Pensando em vestibular, aqui duas coisinhas para você. É muito comum o primeiro. O segundo é menos comum, porque existe aqui uma certa dificuldade de compreensão, mas também vamos parar para estudar um pouquinho. O Durkheim ele escreve um livro chamado Suicídio. Eu imagino novamente a cara. Inclusive alguns de vocês podem estar com essa mesma cara e falar assim, professor, como assim que você vai estudar suicídio do ponto de vista da sociologia? A ideia, a motivação para uma pessoa retirar a própria vida, ela não pode ser social. É aí que o Durkheim vem. Eu tenho a impressão, seria que realmente voltar no tempo, eu gostaria de ver a cara de algumas pessoas quando elas perceberam que é possível pegar um fato social como suicídio e colocar ele dentro de um contexto social. E ele inclusive cria categorias, presta atenção nas 3 categorias. Ele fala que os suicídios, eles têm basicamente 3 tipos. Você tem o suicídio altruísta, o egoísta e o anômico, tá? Inclusive, coloquei até aqui, o anômico vem de anomia, outro termo durkheimiano, a anomia social. A anomia é o sem nome, é o caos. Aí você fala assim, no ambiente de caos, o que diria o Durkheim? No ambiente anômico, ou seja, de caos, onde nenhuma regra é respeitada. Pensa, por exemplo, numa situação de caos social, alguma coisa assim. Mas eu vou colocar aqui para vocês bonitinho. Suicídio altruísta, como é que funciona? O indivíduo ele tira a vida dele em prol da sociedade. Você vai encontrar isso aqui muito naquela figura heróica do indivíduo que se joga na frente de uma bomba, do indivíduo que pula na frente de um atirador, ou seja, em nome de alguma coisa maior que ele. Esse é o suicida altruísta. O egoísta é exatamente o oposto. Aí você tem 2 visões. O egoísta fala assim, ou a sociedade, eu não me encaixo, eu sou inferior à sociedade e eu vou tirar minha vida porque eu não me encaixo, ou eu tenho valores, eu sou muito superior à sociedade. Ou seja, é um egoísta, ele fala, é minha, a vida é minha, eu faço o que quiser com ela. E aí você pensa o seguinte, é individual? É e não é, porque ele não se encaixa na sociedade, seja se considerando superior ou inferior a ela. Tá? Esse é o suicida
egoísta. E o suicídio anômico é o suicídio do caos. Com alguma frequência, quando você vai estudar, você vai encontrar, por exemplo, o quê? Deixa eu ver... A crise de 29, a crise econômica de 29, aquela coisa, as pessoas começaram a perder os seus empregos, o caos começou a se instalar, imagina aquele monte de pessoas correndo de um lado para o outro, é o caos. As regras sociais, elas perderam valor, elas perderam o encaixe, e aí as pessoas podem tirar a sua vida porque o caos é tamanho que ela não consegue mais se imaginar vivendo ali. Então, do ponto de vista do vestibular, esses daqui são muito importantes. E vamos dar uma complementadinha, falando de solidariedade orgânica e mecânica, mecânica e orgânica. Toma cuidado com uma coisa, quando você fala que a solidariedade do tipo mecânica é mais associada às tradicionais, ou seja, pensa na sociedade feudal, né? Muito ligada às questões religiosas, à vida em torno de Deus, da religião, da ideia de religiosidade, aí você fala assim, então as pessoas ficavam solidárias, unidas por causa do quê? Mecânica, aí lembra um pouco da Revolução Industrial, aí dá um desencaixe. Faz o seguinte, pensa mais simples, por que a solidariedade mecânica é, segundo Durkheim, das sociedades tradicionais? Exatamente porque as pessoas tinham funções mais simples, como se fossem engrenagenzinhas, né? Você tem uma pessoa que faz só aquilo, imagina lá o trabalhador, né, em servidão fazendo sempre aquilo, aquelas funções sociais bem, então ela se encaixava, a solidariedade, o espaço era buscado através do quê? De essa coisa mecânica, é uma peçazinha, pequenininha, funçãozinha, simples, super tranquila. Por isso que as sociedades tradicionais, segundo Durkheim, apresentavam, ou apresentam, né, depende do grau de tradicionalidade, uma solidariedade mecânica. Já a solidariedade orgânica é típico das sociedades modernas e contemporâneas também, que aí você tem, as funções são muito mais complexas. Você pensa numa célula, por isso a ideia de orgânico é exatamente por isso, não é? É um grande organismo com funções e relações extremamente complexas. Então aqui, pensa o seguinte, não é uma questão de revolução industrial, é função, simplesinha, encaixezinho, engrenagenzinha, pecinha, parafusinho, tirou, colocou outro, ninguém sente muito, era uma coisa mais de qual é a sua função nessa sociedade? Simples. Já as sociedades modernas, né, que você pega a idade moderna para a contemporânea agora, são muito mais complexas. Então ele associa o quê? As pessoas estão tendo funções mais complexas e isso daí deixa parecido com uma célula. Então, solidariedade orgânica. Tá? Aqui um resuminho das coisas mais importantes e mais recorrentes do pai fundador, do primeiro, né, a pessoa que sugeriu a ideia de sociologia, o Émile Durkheim.